Então, sejam todos bem-vindos. Nosso comitê que se reúne uma vez por mês, a gente decidiu abrir. Geralmente é um grupo de professores, de pessoas, de pesquisadores que se interessam pela questão da espiritualidade, a saúde mental, e a gente decidiu abrir para outras pessoas que têm interesse no tema participarem. Então, a metodologia é mais ou menos o seguinte: a gente apresenta uns 20 minutos e depois a gente abre para o debate, né? Para quem quiser fazer pergunta ou alguma coisa assim, certo? Então, o tema proposto hoje, da vez passada, o professor Paulo falou sobre a questão do símbolo, do simbolismo, do símbolo, e eu fiz a proposta de apresentar o como é que eu trabalho essa questão, não é, do símbolo, do sintoma e na relação terapêutica. Então, eu vou falar um pouco do nosso trabalho. Então, primeiro, pode avançar. Primeiro, Lembrar de desativar os microfones, por favor, viu, pessoal? pois não. Então, pode passar. Pronto, é isso aí. Então, eu queria começar. Vocês estão vendo aqui a teia de aranha que se interliga com o átomo, não é? Então, eu diria que, em uma visão sistêmica, tudo está interligado. Existe uma correlação muito grande da parte com o todo. Tudo está interligado, cada componente de um sistema tem influência no conjunto, no todo, e vice-versa, né? O comportamento do todo, ele influencia, modifica e altera também a parte deste todo. Atualmente, nós estamos vivendo, no mundo inteiro, as consequências de uma política econômica predatória, destruidora do meio ambiente, com guerras, migrações forçadas, poluição do ar, dos oceanos, as queimadas na Amazônia. Tudo isso reflete nas enchentes, na seca, na qualidade de vida. Então, a gente não pode mais departamentalizar a vida ou as coisas. Até um sintoma para eu entender, eu tenho que contextualizar. Então, essa ganância pelo dinheiro não respeita mais fronteiras, não segue mais regras e nega as recomendações da própria ciência. Então, essa primeira consciência que tudo está interligado. Próximo. Eu diria, lembrando, que o nosso corpo, ele possui uma linguagem própria, que o permite exprimir os não ditos, as dificuldades relacionais e, inclusive, toda essa herança transgeracional que nós trazemos dos nossos antepassados. Então, a gastrite, o refluxo, o nó na garganta são falas contidas, né? Por isso que se diz, quando a boca cala, os órgãos falam. Aquilo que eu não exprimo com a minha boca se imprime no meu corpo. Então, existe uma correlação entre o sintoma, não é? E uma mensagem que vem do nosso inconsciente. Isso é importante a gente entender. Aqui na cena do Shakespeare, de Macbeth, do ato 4 da cena, já tem essa frase, ó, dê palavra à dor. A dor que não fala sussurra ao coração sobrecarregado e ordena que ele se quebre, que ele estoure, né? Então, é importante essa correlação entre o sintoma, que tem uma linguagem simbólica, que se a gente não conseguir entender, não avança. Próximo. Então, nesse sentido, eu diria que a dor do corpo é o grito da alma. E todo ao longo da minha prática médica, eu fui observando que o corpo tenta falar, dá sinais de que tem algo errado, né? Por exemplo, eu me lembro de uma senhora que chegou nas Quatro Varas. Ela disse: doutor, eu vim para cá, me mandaram porque disseram que era um problema psicológico. Eu tenho uma língua de papagaio, a língua seca, não tem saliva, e queima, uma ardência que queima, passa o tempo todo queimando e não tem remédio para isso. E aí, a partir desse sintoma, né, dessa língua seca, a gente trabalha todo o simbolismo. A língua
é onde estão as papilas gustativas, onde você sente o gosto, o sabor. Por isso que a gente faz esse, não é, mastigando um pouco para sentir. Então, a partir desse sintoma, a pergunta que nós fizemos para ela foi: se a papila gustativa está na língua e a língua está ardendo, está queimando e está seca, o que é que significa para ela prazer, desprazer, se tem sentido para ela? E ela disse: tem, eu vivo só, não tenho amigos, não é? Meus filhos não dão mais notícia, meu marido morreu, eu estou só. Então, esse sintoma que ela tinha, que se procurou dar resposta do ponto de vista biomédico, dando remédio, fazendo, não resolveu. Resolveu quando ela entendeu que estava faltando prazer na vida dela. E a gente aconselhou ela a participar das práticas integrativas, fazendo massagem, reiki, yoga, as outras atividades que nós temos no projeto. A única coisa que eu pedi aos massoterapeutas, quando eles estivessem fazendo a massagem ou o reiki, no final desse um pouco de mel para ela na boca. É um tratamento VIP, ninguém faz com todo mundo, mas como a situação dela estava faltando prazer, gosto, sabor da vida afetiva, sempre quando terminava, davam para ela uma colherzinha de mel. Ela chegou a fazer 10 sessões, participou de tudo e o sintoma desapareceu, não é? Então, esse corpo lá, esta língua, estava expressando de uma certa forma que estava faltando doçura na vida dela. E ela encontrou isso nos abraços e na comunidade. Próximo. Então, nesse sentido, o corpo é um arquivo vivo. Nós trazemos, para a gente entender as mensagens sutis do nosso corpo, ela requer uma atenção diferenciada, uma observação, uma escuta que nos permita mergulhar em nós mesmos, em nossa história familiar e, inclusive, na história dos nossos antepassados. Trazemos em nosso corpo as memórias conflitivas dos nossos antepassados. Os traumas deles vividos no passado se exprimem hoje em netos e descendentes. Então, há uma espécie de tentativa de comunicar, não é? Só que, para você decodificar esta mensagem simbólica, a gente precisa conhecer um pouco da cultura, não é? Nós sabemos hoje, por exemplo, que as vergonhas, as pessoas que sofreram vergonhas ou foram objeto de julgamento, atingem os olhos. Numa perspectiva transgeracional, de ver gerações, sempre, cada geração tem gente tem uma cegueira, tem problemas graves nos olhos. A dor na articulação nos fala onde se somatiza o sentimento de abandono, a dificuldade de se articular também na vida, né? A gagueira, a dislexia, nos fala de um contexto familiar onde tem segredos. São pistas que, a partir dali, a gente começa a fazer perguntas. Próximo. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: doutor, está doendo tudo, da cabeça, do fio do cabelo à ponta do pé. Eu sempre digo, quando dói tudo, é porque a dor não é do corpo, e sim da alma. Qual é a dor da sua alma? E aí começa a relação terapêutica. Essa pessoa começa a falar da situação dela, né? Então, o corpo fala uma linguagem, muitas vezes, que nos soa estranho. E como não conseguimos entender a mensagem, a gente tende a sufocar de mil e uma maneiras, medicalizando e sem entender. Eu acho que se o sintoma é uma comunicação codificada culturalmente para expressar um sofrimento, e eu vou ajudar a participar na decodificação, se eu não conheço os códigos da cultura, como é que eu posso ajudar a fazer esse trabalho, não é, de olhar para o símbolo e ver a mensagem que está lá, né? Próximo. Nesse sentido, não, exato, o sintoma é, portanto, um alerta para nós ajustarmos a nossa conduta de vida. Não é apenas a gente ter uma preocupação com o sintoma, é logo tomar remédio para acabar com aquela dor, logo tomar e a gente está mascarando algo, é por isso que volta e repete. Então, o sintoma é uma alerta para nós ajustarmos a nosso estilo de vida. Não veja no sintoma um sinal de fraqueza.
ou ameaça à vida, e sim uma comunicação inconsciente alertando-nos para os ajustes necessários. Ele é como a luzinha que aparece no carro, no painel do carro que você está dirigindo. A luzinha vermelha está assinalando que eu tenho que ficar atento, porque tem alguma coisa ali que já está no limite. A gente geralmente pensa que é a gasolina. Aí você passa no posto, enche o tanque e a luzinha continua acesa. Conclusão, não é gasolina, pode ser um problema elétrico ou outra mais, não é? Então, a minha proposta é a gente acolher esse mal-estar e dialogar com ele. O que é que você está querendo me dizer que eu ainda não entendi? Diálogo esse que só será possível se nós nos dispusermos a olhar a nossa história, nosso relacionamento e nos abrirmos a outras leituras para percebermos o homem na sua totalidade imerso na sua cultura e não apenas do ponto de vista biológico. Um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, é um convite para assumirmos uma ação interdisciplinar, transcultural, navegando entre a biomedicina e a etnomedicina, favorecendo a cada um de nós sermos autônomos e responsáveis pelo nosso bem-estar, equilíbrio e saúde. Próximo. A Corinta Maciel, ela nos diz que a chave para se compreender a doença e a cura é aprender a traduzir a fala do sintoma, reconhecendo-a como um símbolo que se precipitou no corpo físico. Veja como o sintoma ele é uma mensagem, é uma somatização de algo invisível, que está sendo... Se a gente passa ao lado disso, nós vamos tratar as pessoas só com medicamentos ou vendo só a dimensão bioquímica das coisas, esquece outras. Próximo. Aí tem um ditado nordestino que diz: quando a boca cala, os órgãos falam, né? O sintoma é, portanto, a expressão visível de um processo invisível. Pode clicar que vai aparecendo mais frases aí. Exato. Então, os sintomas são mensagens do nosso não consciente. São mensagens codificadas e cheias de simbolismos que nós temos, pode dar mais um clique, né? E tentar decodificar. Então, é no corpo que se materializa as mais diversas formas de sofrimento psíquico. Para mim, como psiquiatra, psicoterapeuta, a antropologia me deu muitas ferramentas para eu participar da decodificação desse sintoma. Porque uma relação terapêutica que não gera consciência não é uma relação é um espaço de catarses. A gente tem que sair entendendo e aprendendo alguma coisa, né? Então, vamos mais um passo. Eu queria fazer aqui um paralelo entre o modelo biomédico e o modelo holístico oriental. No modelo biomédico, a origem da doença ela segue uma biológica, ou seja, na origem da patologia tem um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, ou um terreno genético que predispõe a determinada doença, seja de forma congênita ou adquirida. Está perfeito para o modelo biomédico. Mas já no modelo holístico oriental, a doença, considerada como distúrbios energéticos, ela vem alertar o homem dos obstáculos que devem ser superados na realização do caminho de vida. Então, nesse sentido, a doença é sempre uma oportunidade para nós revermos os valores, nossos esquemas, a nossa caminhada. Não é apenas um distúrbio bioquímico que a gente tem que dar um remédio para resolver. Claro que pode resolver, mas nós passamos ao lado de algo que é muito mais profundo. Próximo. Então, esse mesmo sintoma, eu proponho uma dupla perspectiva. Ela tem uma dimensão biológica, material, objetiva, detectável nos exames que a gente faz, onde se busca explicá-lo analisando os processos bioquímicos e mecânicos do organismo. Esse modelo é perfeito para a biomedicina, mas tem também uma dimensão simbólica. Essa é invisível, subjetiva,
onde se vai procurar decodificar a comunicação inconsciente veiculada por ele, né? Por exemplo, a gastrite, né? O que é que está atrás da gastrite? Vamos ver daqui a pouco. Então, nesse sentido, próximo, todo sintoma não é apenas a expressão de uma disfunção orgânica. Ele pode ser também expressão de uma disfunção relacional ou existencial. A minha proposta é que a gente articule essas duas leituras. Não é uma se opondo à outra, mas de forma complementar, que não exclua a outra forma, né? Nesse sentido, é salutar para todos nós. Próximo. O Roger Dunk, no seu livro A Doença como Caminho, ele diz: o corpo material é a cena onde as imagens do inconsciente se esforçam de se exprimir. Uma perturbação ou um desequilíbrio no mental de uma pessoa, ou do inconsciente de uma pessoa, se manifesta por meio de um sintoma. Então, é essa noção de que o sintoma tem essa dimensão invisível, que é a comunicação. O que é que ele está querendo me comunicar do meu estilo de vida, né? Próximo. Então, os sintomas, como as palavras, são polissêmicas. Quer dizer, para você entender uma palavra, você precisa do contexto. Então, o sintoma, como as palavras, tem vários sentidos. Trata-se, portanto, de uma comunicação cheia de sutilidades e conectadas com um contexto sócio-histórico e cultural preciso. Né? Então, do mesmo jeito que uma palavra, para ser entendida, precisa do contexto da frase, um sintoma, para ser entendido, precisa estar ligado ao contexto onde se vive. E a melhor maneira de saber é perguntando. Então, antes de decodificá-lo, nós precisamos contextualizá-lo, fazer uma série de interrogações e jamais fazermos afirmações categóricas, dizendo essa dor significa aquele, mas sugerir pistas de reflexão, levantando hipóteses, sempre numa postura mais interrogativa do que afirmativa, e somente a pessoa é que vai poder dizer qual é o sentido dela. Próximo. Então, o que vivemos interiormente se exterioriza no nosso corpo, como sob uma tela de projeção. Então, para fazer um vínculo entre as dores da alma, a psique, e as dores físicas do corpo, é necessário conceber esse ser humano na sua globalidade física, psíquica, espiritual, relacional e cósmica. Quanto maior for o campo de visão, mais recursos a gente tem para utilizar. Toda a expressão de sentimentos, emoções, ideias, sonhos, se apoia na capacidade do corpo de emitir palavras, gestos e expressão pictural. Quando eu faço assim, mesmo que eu não diga nada, eu estou dizendo ok. Quando eu faço assim, é o contrário. A própria palavra adeus. Adeus, fulano. Essa palavra adeus pressupõe uma crença que nós vamos morrer e um dia nós vamos nos encontrar ao lado de Deus, no julgamento final. E mesmo muita gente não sendo cristã, não tendo nenhuma religião, ele está usando a palavra Deus, fulano, ou seja, até Deus. Então, as palavras são convenções, a gente cria, né? É socialmente construída. Próximo. Repetindo mais uma vez, nossas dores são alertas. Nossos sintomas podem ser entendidos como um grito de alerta. É o corpo fazendo um apelo para que nossos comportamentos, atitudes e valores sejam vistos e revistos e, com isso, possamos ter uma visão mais autônoma e geradora de saúde. Esta leitura não se propõe a contrapor os conhecimentos científicos e os avanços da biomedicina, tão necessários, mas fazer elementos que nos permitam compreender a doença como um processo biopsíquico, socioespiritual. Próximo. Então, cada sintoma, ele é, portanto, o lado visível de um processo invisível. De uma outra forma, quem olha para o dedo que aponta a estrela jamais verá a grandeza da estrela. Então, o sintoma é o lado visível de um processo invisível que influencia todo o comportamento humano. Eu acho que nós, cuidadores e terapeutas,
Se a gente trabalhar só em cima do material, do visível e do palpável, é insuficiente para trabalhar com o ser humano nessa múltipla dimensão, né? Então, a doença, embora se manifeste como uma disfunção biológica, ela também tem valor de comunicação. Próximo. Então, o grande desafio no nosso trabalho é como cuidar de pessoas que têm dificuldade de nomear seu sofrimento, de colocar em palavras, de verbalizar uma problemática. Como acolher o sintoma, a dor em uma parte do corpo, como ponto de partida para uma tomada de consciência desta palavra precipitada no corpo, né? Foi aí que nós começamos, então, o nosso trabalho. Próximo. Eu queria agora trazer alguns pressupostos que são necessários para esse diálogo com as nossas dores. Como foi que eu cheguei lá? Vamos lá. Primeiro, próximo, nós precisamos ter consciência do legado transgeracional que cada um de nós tem. Nós herdamos dos nossos antepassados, não só foi a cor dos olhos, da pele e do cabelo. Nós trazemos impregnado no nosso corpo, na memória, os dramas deles, os nós cegos do passado. Então, nós estamos dentro desta linhagem. Por isso que é bom sempre se perguntar que heranças eu trago. Se eu sou descendente de africanos, não é? A questão da escravatura, ou indígena, ou que for, ou fugitivo de guerra, ou alguma coisa, que heranças eu trago? Essas memórias estão ali. Quantas batalhas meus antepassados viveram? Umas eles venceram, outras ainda está para vencer. Quanto sacrifício foi feito por eles? A quantas vicissitudes nossos antepassados sobreviveram? E o que é que eu preciso consertar que eles não conseguiram? Nós temos uma missão de dar continuidade. Por outro lado, quanto amor, quanta força, alegria, encorajamento os nossos antepassados nos deixaram. Por isso que é sempre importante a gente ter uma postura de gratidão para com os nossos antepassados. Porque o que eu tenho, quer dizer, eu recebi não só o legado material, um apartamento, dinheiro ou uma terra, nós temos também esse legado afetivo que está lá, invisível em nós. Próximo. Nesse sentido, ser visível é ser reconhecido em sua linhagem transgeracional. O problema que eu quero resolver não é só meu. A minha luta para encontrar o meu lugar, a minha profissão é também a mesma de meus antepassados. Se eles não conseguiram, foi difícil, para mim também será difícil. Ou então eu tenho que ter consciência que, com novos elementos, com a consciência que eu tenho, eu posso conseguir. Quando eu encontro o meu lugar, todos os meus antepassados que não encontraram os deles, né? E os meus descendentes encontram também. Vem uma espécie de harmonia dentro, na perspectiva transgeracional. Então, cada um traz em si, em suas atitudes, em seu comportamento, um desejo de ser reconhecido, valorizado, respeitado para si mesmo, para seus antepassados e seus descendentes. Então, perceber e reconhecer essa história esquecida, escondida, e torná-la visível, nos permite encontrar o caminho para alcançar o sucesso. Então, esse é um dos elementos, essa consciência de que nós estamos impregnados também dessa herança invisível dos nossos antepassados. Próximo. A outra é a questão mais da cultura, que é o lugar do sintoma na cultura brasileira. É muito interessante. É muito comum observar nos curandeiros, todos eles, de uma certa maneira, onde eles veem o sintoma como uma entidade, um espírito vivo com o qual ele vai conversar, dialogar. Porque nós sabemos que o sintoma aparece quando a pessoa não tem consciência nem estrutura para assumir. Então, ele não consegue, o sintoma aparece. Mas nós, do mundo psi, nas nossas relações terapêuticas, nós temos uma tendência de ficar no campo da realidade concreta, falando à pessoa, o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. Ela não tem condição que ela está vivendo aquilo. Mas é interessante que os curandeiros, ele vê o espírito, o sintoma, como se fosse uma entidade, e ele fala com ela. Muitas vezes bota a mão na cabeça da pessoa e diz: por que você está infernizando a vida dessa pessoa? Você fez com ela, está errado, e você está querendo culpar. Então, aquela pessoa que está vendo esse diálogo entre o curandeiro e esse espírito
que o povo às vezes chama de encosto, ele ouve aquela história e vê alguém defendendo ele e pontuando a situação, né? Então, isso aí eu vi muito no meu trabalho de pesquisa com os curandeiros. Então, dialogar com o sintoma, como se fosse uma entidade viva, que eu pergunto. Próximo. E outro que eu peguei, foi o problema da neurociência. Os 3 cérebros, nós temos aqui, eu vou passar rápido, nosso cérebro reptiliano, instintivo. Quando ele é ativado, ele é responsável pelas funções vitais, né? Agora, batimento cardíaco, pressão, ele é muito reativo. Os mamíferos têm o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, da alegria, da tristeza. E somente os seres humanos, nós, temos o neocórtex, que é o cérebro que dá sentido, que procura fazer as conexões, não é? Então, o diálogo tem que ser dos 3 cérebros, não é? Quando vem uma dor no corpo, eu costumo sempre perguntar, pedir às pessoas, aí ativa o neocórtex para dizer o seguinte: que memória é essa que eu não me lembro mais? O que é que você está querendo me dizer que eu ainda não entendi? Mas sou eu, os 2 primeiros cérebros, fazendo apelo ao terceiro, né? Próximo, que é a mesma coisa. E essas memórias são reativadas e ativadas pelos nossos 5 sentidos, né? Visuais, olfativos, tato e gustativos, né? São eles que vão estimular para que o sintoma apareça. E a gente sempre se dirige ao cérebro para isso. Próximo. Para o cérebro, é outra coisa importante, é a gente entender que tudo é real, que a resposta biológica é a mesma. Você tem aí o alimento material, arroz, carne, feijão, e tem o alimento afetivo, que é beijo, abraço, palavras amorosas, etc. e tal. Quando um desses 2 não é saudável, a resposta biológica é a mesma. Há um aumento da acidez, né? Então, aí vem a questão da gastrite. A gastrite, se a gente olhar só do ponto de vista material, a gente vai atribuir a uma produção excessiva de ácido por conta de alimentos que nós estamos comendo. E eu vou prescrever remédios para redução e vou fazer uma dieta para evitar. Mas a gente esquece o alimento afetivo, que agora no próximo fica mais claro. Vejam aí o próximo slide. Então, nós temos o alimento material e o alimento afetivo. Mas a mente é uma coisa só. Quando você tem um problema no alimento material afetivo, a resposta biológica é a mesma, que é a hiperacidez, a diarreia, ou outros problemas. A gente viu muito no COVID que a pessoa que alimentava afetivamente aquela pessoa que morreu, que desapareceu, a pessoa começa a ter uma ansiedade muito grande, vem uma compulsão alimentar e ela começa a comer, comer, comer. Quanto mais come, mais vontade tem de comer, porque a luzinha está dizendo que está faltando comida. Somos nós que precisamos identificar qual é o alimento que está faltando. Não é o alimento de carne, arroz, pizza, o bolo, é o alimento afetivo. E assim vamos. Aí tem a gastrite, próximo. Gastrite, todas as ites é raiva. A gastrite é raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. E é claro que ele vai ter um duplo tratamento. Os médicos prescrevem medicamentos que inibem a produção de ácido, mas também eu preciso selecionar alimentos afetivos mais saudáveis. E isso, se a gente não buscar fora da biomedicina, nós não encontramos, né? Próximo. Então, o local de uma lesão, de um sintoma, nos comunica sobre o que está acontecendo com o todo. E dialogando com a parte onde surge o sintoma, nós podemos saber o que está acontecendo com essa pessoa na sua inteireza, nas suas conexões. Então, conduzamos a anamnese para a problemática explicitada. Isso pode nos auxiliar a dar sentido à enfermidade e ao sofrimento. Por exemplo, problema nas pernas tem a ver com os nossos relacionamentos, nos aproximar ou fugir de alguém ou de alguma coisa. Nos membros superiores é o agir, a nossa ação. No aparelho digestivo, nosso alimento afetivo. Aqui tem alguns exemplos. Deixa eu acender uma luz aqui que está ficando escuro.
Essa é uma senhora, 43 anos, da língua seca, eu já falei da ardência. Uma outra senhora de 50 anos disse: eu vim aqui porque eu estou com câncer no ânus, daqueles malignos, eu estou fazendo um tratamento, mas a gente sabe, simbolicamente, o ânus é onde você elimina os excrementos, as coisas, onde você se desapega das merdas da vida, vamos dizer assim. Quando a pessoa aparece com um problema no ânus, onde tem sanguinolência, a anamnese a gente conduz na direção de dizer: você está tendo alguma dificuldade, está sofrendo muito por ter que se afastar, que perder alguém, alguma coisa? Ah, tenho. Eu criei uma filha pensando que ela ia, ao longo da minha vida, ia ser a minha guia, e ela agora casou e vai morar no Rio Grande do Sul e eu vou ficar sozinha. É nesse contexto que aparece o câncer, né? Então vamos lá. E a gente poderia parar por aqui. Quem quiser, agora a gente poderia conversar, fazer perguntas, comentários, porque a ideia aqui é apenas a gente trazer alguns elementos para reflexão. Então, eu fico aqui à disposição. Pode tirar, vamos voltar a nos ver. Rubens, isso. Então, alguém quiser fazer algum comentário, alguma reflexão ou pergunta, estamos aqui. Não sei se ficou claro. Eu não quis trazer muita teoria, mas mostrar como é que eu trabalho, não é? O sintoma visto como um símbolo de uma mensagem consciente que a gente precisa dar sentido. Eu estou vendo. Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos a Lígia, o Rubens e depois a Ed. É isso, na sequência? Isso. Rubens, então você faz aí o controle, tá certo? Tá, joia. Então, eu anotei aqui Lídia, Rubens e a Ed. Pode começar, senhora. Ed. É Dia ou eu? Eu, né? Doutor Alberto, eu tenho uma grande dúvida. Não é uma dúvida, porque eu entendo perfeitamente tudo que o senhor está falando, concordo, e a gente vê a correlação. Mas quando uma pessoa já tem a doença, entender esses processos, em que nível eles podem ser revertidos? Ou só são amenizados? Qual é a sua experiência nisso? O Jung diz: aquilo a que eu resisto persiste. Aquilo a que eu entendo desaparece. O sintoma aparece para assinalar que tem algo que precisa ser entendido. Quando você entende, ele desaparece. Entendeu? Mas se eu ficar insistindo, ele persiste. Por isso que tem gerações que toda geração tem um suicídio. Enquanto eles não entenderem o que é que precisa morrer, ser eliminado, vai se repetir. É nessa perspectiva que toda cura ela é cósmica. Quando eu me curo, eu me liberto. Mas liberto o antepassado e liberto os meus descendentes, né? Isso de uma maneira geral. Tem coisas que já são transgeracionais, né? Ainda não é genético, mas está no meme, na memória. E quando eu entendo, eu sei o que fazer. Às vezes, eu acho que é uma ilusão nossa, eu me lembro, em uma pesquisa que nós fizemos na UFC há uns anos atrás, com o pessoal que sofria de AIDS. E um rapaz que tinha AIDS, ele foi feito um tratamento com ele, né? Além da parte dos remédios, com os terapeutas afro-brasileiros aqui da Umbanda. E antes dele morrer, ele já, no leito da morte, ele disse: doutor, eu vou morrer curado. Eu olhei assim, cá comigo, eu disse: como é curado se tu está morrendo de AIDS? Ele disse: o senhor sabe? Eu disse: como assim? Ele disse: o que está me matando, doutor, não foi a AIDS, não. Eram os preconceitos, eu não me aceitava a minha sexualidade, meu pai, não sei o quê. Então, muitas vezes, nós achamos que as pessoas querem resolver o problema funcional, a perna voltar a funcionar, a cabeça não deixar de doer, mas o que parece que as pessoas buscam não é essa coisa visível, é algo de mais profundo. Aí entra a dimensão da espiritualidade, vista como algo que transcende. Eu sempre digo, para toda destruição material,
nós temos que fazer uma construção simbólica. Quando isso aqui cai, é aqui que nos segura. Se não tem o aqui lá em cima, como é que eu vou reconstruir? Que é essa consciência, né? E termina formando uma cruz, né? É o transcendente com o imanente, é o material com o imaterial. Então, muitas vezes a gente diz o que está matando aquela pessoa nem é aquela doença, e tem uns que têm consciência que não se trata, ele sabe que aquele câncer não vai ter cura, mas não é isso que está doendo nele. É, às vezes, uma reconciliação, o perdão, alguma coisa assim. Obrigada. Excelente, professor Adalberto, como sempre, palestras maravilhosas, né? Eu tenho aprendido muito aqui nas reuniões de saúde mental e hoje nós estamos batendo um recorde, né? 33 pessoas aqui com os convites e de presença dos colegas. Eu sou aqui de Belo Horizonte, estou, assim, aprendendo, estou engateando ainda nessa área, né? Então, vai algumas perguntas, professor, como um aluno de graduação, interessado no assunto, né? Tentando até talvez ser um aluno de iniciação científica. Quando o senhor fala, e eu achei super interessante, né, essa complementação do lado biomédico, desse outro lado aí complementar, integrativo, né? Mas quando o senhor fala da linguagem, do significado, vai algumas perguntas aqui, mais por curiosidade, um humilde aluno aí interessado no tema. A mulher tem uma língua seca, né? O significado seria único para essa mulher, para essa língua seca, para essa língua de papagaio que o senhor falou, né? Ou, assim, dependendo da pessoa, isso pode mudar, tendo o mesmo sintoma, pode ter um outro achado que não seja uma língua seca, né? Quando o senhor usa um mel, né, para adoçar, né, a vida da pessoa lá, ou se tem essas questões, por exemplo, da gagueira, a questão dos membros superiores, membros inferiores, gerando angústia nas pernas, a questão dos relacionamentos, que o senhor falou, isso vem de onde esse conhecimento? Fiquei super curioso para saber. É uma questão mais dentro da medicina integrativa de um ponto específico ou dentro da terapia comunitária, que o professor é um dos líderes do mundo, né? Isso é uma segunda pergunta. E, por último, para deixar para as pessoas, tem outras coisas aqui, se der tempo a gente pergunta mais. Quando o professor fala que é algo transgeracional, né? 300 anos, 11 gerações, 4.094 ancestrais, até anotei aqui no meu papel. Quando o senhor fala isso, seria, assim, mais do ponto de vista... até me perdoa o termo, viu? Eu não sou especialista nessa área, eu sou ginecologista, mas muito interessado em terapias integrativas, né? O senhor fala que isso seria, por exemplo, pela educação que um pai passa, de uma mãe, do comportamento familiar, dos seus limites, dos seus exemplos maternos, paternos, ou seria algo assim, quase que a nível inconsciente, assim, dentro de uma defesa dessa teoria que o professor tem? Então, resumindo, a questão da língua seca, a questão desses sintomas e essa questão transgeracional. Mas parabéns, professor, excelente. Viu? O professor Kleinman, da Universidade de Harvard, que é psiquiatra, ele propõe dois conceitos. Nós temos disease, em inglês são palavras diferentes, aqui em português é quase a mesma, a gente fala de doença, não é? Então, o disease é a doença explicada cientificamente. O illness é a doença explicada culturalmente. Por exemplo, se eu tiver uma diarreia e for tirado um pouquinho da amostra e mandar para 10 universidades do mundo inteiro, todos vão chegar à mesma conclusão. É uma bactéria, geralmente é a Shigella que é responsável por isso. Mas, culturalmente, cada um dá uma resposta, uma interpretação diferenciada. A minha diarreia, culturalmente, eu vou dizer, foi inveja, mal olhado, energia negativa, ou essas leituras culturais. Então, a leitura cultural ela é tão importante quanto a outra. Por exemplo, aqui no Nordeste, as pessoas... Nós tem aquela percepção da saúde e doença, tem grupos que a doença chega quando eu perco. Então, se a noção que eu tenho que adoecer é perder, o tratamento tem que ser aditivo, eu tenho que tomar. Por exemplo, uma grande dificuldade, muitas vezes no sertão,
chega a criança magrinha, sequinha, desidratada, e o médico ainda vai tirar sangue para fazer exame. As mães dizem, o bichinho já está para morrer, ainda estão tirando o sangue dela, isso é um absurdo. Tem que repor, é dar soro. Muita gente chega nos hospitais e eles brigam com os médicos para ter um soro, para receber uma energiazinha boa. E quando o soro de um é amarelo e o outro é branco, doutor, por que é que o dele tem substância e o meu não tem? Isso é a representação popular, né? Se eu acho que a doença que eu peguei é porque entrou uma coisa em mim, o tratamento é eliminar. Isso a antropologia cultural nos fala dessas representações. Então, a explicação é cultural, e o cultural ele é plural, porque cada cultura tem sua leitura, não é? Então, por exemplo, a história da língua. Eu tenho isso na minha língua seca, eu faço a leitura. É lá onde estão as papilas gustativas. Então, ela não está tendo prazer. É a hipótese que eu faço. Eu não posso afirmar. E eu faço a ela uma pergunta. A palavra falta de prazer, de sabor da vida, significa alguma coisa? Ela significa. Como assim? Aí ela começa a falar. Tá. Eu acertei. Muitas vezes a gente atira no que vê e mata o que não vê. Às vezes nem é isso, mas a outra pessoa diz, eu também fiz isso. Se não for, eu vou fazendo outras perguntas. Porque a leitura cultural tem umas 3 ou 4 ou 5 perguntas. Se você não for da primeira nem da segunda, possivelmente será da terceira. Então, são leituras culturais, que é muito mais interrogativa do que afirmativa. Eu não posso ser afirmativo. Os curandeiros, no passado, você falava da dor no pé ou no joelho, ele conta a tua história. E você diz, mas como você sabe? Ele diz, o mundo espiritual que está me dizendo. Não é. É um código, não tem nada a ver com religião, com espiritualidade. Então, essa é para a primeira. Então, são leituras culturais. Se você faz a pergunta, a pessoa diz, não é isso, a gente leva outra, até que chega uma que desencadeia o processo. Quando eu falo do transgeracional, são memórias. É muito comum que o neto tenha o sintoma do avô. Eu já vi um casal doido para ter um filho e não conseguia gerar filhos. E eles fez todos os exames, deu tudo normal. Então, e eu ainda perguntei, vocês fizeram todos os exames? Fizemos, está tudo normal. Só tem um porém. O homem disse, o marido, quando eu fiz o espermograma, que eu trouxe, quando eu tinha relação com a minha mulher, eu pegava um pouquinho, botava num vidrinho que eles me deram, eu trazia. Não tinha nenhum espermatozoide. Mas quando ele foi no laboratório e deram para ele um frasquinho e mandaram ele masturbar-se, cheio de espermatozoide. Então, o que é que... E como explicar? O médico, na época, disse para ele que ele tinha uma coisa rara, que era a autovasectomia. Na hora que ele ia, né, ejacular, havia uma contração que impedia os espermatozoides de passarem. Então, com esta informação, eu comecei a refletir com ele. De onde vem essa ideia, essa crença, que gerar um filho é perigoso? Como eu sei que pula uma geração, eu fui logo para o avô. Como é que foi a tua relação com o teu avô? Aí ele me conta a história. Meu avô, eu fui o primeiro neto. Meu avô é dono de umas 10 fazendas muito grandes no sul do país, é um grande empresário. E como eu fui o primeiro neto homem, ele me levava para todo canto para mostrar, olha, esse aqui é meu herdeiro, meu homem, não sei o quê. E eu me lembro que ele ia sempre para a casa de umas mulheres e, quando ele chegava, ele fazia uma pergunta. As regras vieram? Se a mulher dissesse, vieram, aí ela continuava tudo normal. Se dissesse, não, aí ele me deixava lá, botava a mulher num carro e ia para algum canto, depois de 2, 3 horas é que ele vinha. Eu me lembro disso. E uma vez eu me lembro que eu cheguei lá com a minha avó, na minha casa da minha avó, à noite, e minha avó brigou com ele. Olha, se você engravidar uma dessas raparigas, ela vai ter que... esse menino vai pegar a herança dos nossos filhos. Eu vi isso, mas eu... Então, ele interiorizou uma crença que
ter filho é perigoso. Mas era perigoso para quem? Para o avô. Mas agora ele quer ter e não consegue. Então eu perguntei a ele, esse sofrimento é seu ou é do seu avô? Ou você tem uma lealdade negativa a seu avô? Você só vai conseguir gerar filho quando você, e até eu conotei positivamente, essa dificuldade de gerar filho é para perguntar, é isso que tu quer mesmo? Porque teu avô deve ter feito aborto de mais de 100 meninos. Então, ele já vem com aquela memória. Eu poderia contar vários outros casos, mas é interessante, isso vem na memória, na crença, são a cultura, a educação, as crenças que você introjeta, quer dizer, o inato é invadido pelo adquirido, e o adquirido impede o inato de se manifestar. Nessa perspectiva, é aí onde eu entendo, na minha prática como psiquiatra, que essas pessoas se dizem possuídas por forças diabólicas. Todas essas pessoas que eu tive em relação, assim, terapêutica, o diabo tem nome, é um tio, é uma mãe, é um avô. Nesse sentido, o único tratamento é exorcizar. Não é exorcizar o diabo, é exorcizar o adquirido, aquele trauma, o espírito de uma vivência, para que ele gere consciência e diga, essa problemática é do meu avô, não é minha. É fazer essa distinção. Né? Isso de uma maneira muito rápida, porque eu não queria tomar muito tempo aqui. Obrigado, professor. A Edi levantou a mão. Oi. O que o senhor me diria de uma pessoa com a relação com o corpo, de uma pessoa que teve 4 AVCs seguidos em um ano, mais ou menos? A pergunta seria se o contexto familiar, o que é que está havendo no seu entorno que ele não está suportando e está querendo se ausentar, desaparecer. Teria que verificar o contexto. Por que você está querendo partir, desaparecer, não é? Se fazer de morto para não ver, para não ouvir. O que é que está havendo, se procuraria no contexto. O Paul Václavic, que é um sistêmico americano, ele diz, um fenômeno torna-se incompreensível enquanto o campo de observação não for suficientemente amplo para que nele esteja incluído o contexto. Você só vai entender quando começar a ver o contexto, né? É uma pessoa que trabalhou muito, parou. Para ele era amado pelo que ele produz, pelo que ele faz, e agora ele não está podendo produzir nem fazer, então ele não se sente mais, não tem sentido na vida. E aqui eu gosto muito de um provérbio, que os nossos provérbios é a sabedoria popular, onde se diz o seguinte, um pássaro pousado em um galho, ele não tem medo que o galho quebre, porque a sua confiança não está no galho, mas nas suas asas, na sua capacidade de voar. Então, na nossa vida, nós temos muitos galhos. O emprego é um galho, um relacionamento é um galho, uma amizade é um galho. Muitas coisas são galhos. E esses galhos não são permanentes. E quando ele se quebrar, se você estiver colado a ele, você cai com ele. Inclusive, tem a expressão brasileira que diz, fulano, quebra meu galho. O que é pedir o outro para quebrar meu galho? É para me tirar de uma situação que eu estou colado, que eu não aguento e não consigo sair sozinho. Então, quando eu tenho essa consciência, às vezes é uma pessoa que trabalhou a vida toda fazendo alguma coisa e agora ele não está mais podendo fazer. Então, ele acha que ele é inútil e que não tem mais sentido viver, que ninguém ama, etc. e tal. Claro, é por aí. Teríamos que fazer várias perguntas. Eu não sei se clareou, complicou, mas seria por aí. Clareou um pouco. Obrigada. A Lia, por favor. Oi, professora Adalberto, muito prazer estar aqui com você. Já te conheço de longa data, né, da terapia comunitária. Sim. Então, é uma alegria estar aqui. E eu queria te perguntar uma coisa. Quando você está falando dessa questão do problema, né, da doença ou do sintoma, né, o que você está propondo, de alguma forma, é uma externalização do problema? É um diálogo. Você separa, né, ou assim, a história da pessoa com a história do antepassado, de um familiar. Vai depender se precisa ir lá. Por exemplo, a dor na nuca. Nós temos algumas dinâmicas que nós propomos para a comunidade, que elas têm como efeito colateral, vamos chamar assim, ela desperta a memória corporal.
Então, muitas pessoas têm insights. Diz, olha, na hora que eu estava fazendo a vivência, me veio tal entendimento. Outros não veem nada, mas vem uma dor. Eu senti uma tensão, uma dor muito forte na nuca. Mas está tudo bem, foi só na nuca. Ora, simbolicamente, a nuca é que liga a razão lógica com o coração afetivo. Na medicina chinesa, a dor aparece quando a energia está estagnada, que não há comunicação, que não há circulação de energia. Então, se a pessoa tem uma tensão muito forte na nuca, que perguntas podemos fazer? Por acaso você está vivendo um conflito, um dilema entre a razão que quer algo e o coração que quer outra? Isso tem sentido para você? É sempre perguntar e a pessoa é que vai, do diálogo, vai. Estou vivendo. Você quer falar ou prefere não? Não, eu já entendi. Então, isso não é uma dor para tomar remédio, nem para buscar especialista. É uma dor para assinalar que você tem talvez ouvir mais o coração ou o coração ou dialogar mais com a mente. Às vezes você enconra nesta, às vezes é mais transgeracional, como esse rapaz que não conseguia gerar filhos. Porque ele associou no inconsciente dele que ter filho era perigoso, mas era perigoso para o avô, mas não para ele, ele estava querendo. Uhum. Quando ele entendeu que aquilo era dele, eu uso muito isso na terapia comunitária, fazendo a pergunta seguinte: você é eco ou já é palavra? Ou é voz? Quando a gente é eco, a gente repete as coisas do antepassado. Eu estou repetindo as lamúrias da minha mãe, avó, bisavó, é tudo lamentando. É eco. Chega um dia que eu deixo de ser eco para ser voz. É quando eu tomo consciência e passo a assumir a minha conduta. Pessoal, aqui uma das nossas características é 1 hora, a gente pode passar mais 5 minutos. Se alguém quer dizer alguma coisa que não disse, nós temos mais uns 5 minutos. Ele está sendo gravado, não só esse, como os anteriores e os futuros. Vocês podem depois entrar no link para assistir com mais tranquilidade. Na vez passada foi muito boa. Falou de uma maneira simbólica, de uma maneira teórica, o símbolo, foi muito, muito interessante. Na próxima semana, eu não sei se a professora Sandra está aí, do Rio de Janeiro, ela ficou de falar da experiência dela. Se ela não tiver, ou tiver... Ela está, não. Próximo mês, né, professor? Ela não está aqui, não, Sandra. Ou se tem alguém que quer apresentar, a partir da sua experiência nesse domínio, você entra em contato com a gente, porque nós temos aqui, próximo mês temos novamente. A Vanessa Nunes está perguntando se fica gravado no YouTube. O nosso coordenador. Eu acho que sim, não é? O Anderson pode responder. Anderson? Eu acho que é no YouTube, os outros estão lá. Isso, no YouTube, pessoal. Eu vou Depois colocar você aqui manda para a gente o link, por favor? Obrigado. Vou colocar aqui no chat daí. Excelente. Vocês podem também mandar sugestões. Eu gostaria que vocês refletissem sobre tal aspecto, não é? Na relação terapêutica, onde tem espiritualidade e saúde mental, não é? Então, se vocês têm algumas sugestões de temas, vocês podem mandar, entra no site e manda para a gente, que a gente pode ver aqui como é que a gente pode para que isso seja bem dinâmico. Que não seja apenas a gente ficando aqui falando em teoria, mas uma teoria que clarifica uma praxis, né? Ok? O link está lançado aí. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós temos mais 1 minuto, né? Professor, desculpa perguntar, do ponto de vista de casos mais graves, por exemplo, a outra participante aí comentou sobre um câncer avançado, no cuidado paliativo, o paciente que o senhor relatou, né, falecendo de HIV, né, avançado, às vezes vai ser um cuidado mais paliativo, né? Ou de um caso, por exemplo, se é uma psiquiatra, de um esquizofrênico, com uma esquizofrenia mais grave, vamos dizer assim, ficaria com uma dificuldade maior usando toda essa teoria que o senhor usou hoje? Olha, o esquizofrênico, eu diria, ele não sofre. Quem sofre é a mãe, a família quem cuida dele. Ele está na dele, viajando, cantando, se sentindo rei, rainha, o que seja, não é? Então,
a gente não pode entender cura como eliminação do sintoma. A gente sabe que para hoje, a gente diz que para que apareça um esquizofrênico são 3 gerações. Famílias estrambelhadas, para usar uma linguagem bem simples. Primeira, segunda, na terceira tem alguém que padece, é o esquizofrênico. Então, ele não é produto de apenas um fio, um parafuso frouxo. Ele é sistêmico, tem a ver. Uma criança que vive num ambiente familiar onde a comunicação é contraditória, confusa, cheia de mentira e de confusão, ele torna-se confuso e fica paranoico, vamos dizer assim, ele fica confuso, porque quando diz uma coisa não é aquilo, é outra, é tudo. Então, tem muito a ver com isso. A nossa questão médica é que a gente pensa que a cura é eliminar o sintoma. Pronto, não sente mais dor, não, tenho não. E continua a dor da alma, vai aparecer. Não é? Então, eu observei muito nas pesquisas que eu fiz em Canindé, na espiritualidade, ou em outros cantos, o rumeiro vem puxando uma perna, faz uma oração ao santo, chora, depois de meia hora ele se levanta, morto de alegre, puxando da perna. Estou curado, estou curado. E eu que vim atrás com o espírito seu um pouco de curiosidade. Mas como é que você fez? Você curou de quê? Você não chegou puxando a perna, não está puxando a perna? De novo, que cura é essa? Porque na minha mente, cura era ligada ao sintoma físico externo. E o que essa pessoa estava atrás era de buscar uma vacina para a alma dela, né? Que o Jung fala da história do médico ferido. Eu vi muito isso em Canindé, os romeiros chegavam. Os santos que chamam mais atenção do povo são os santos que têm chagas, com o qual ele permite olhar e ver a dele. O santo número 1, que chama mais gente em torno, é o Senhor morto, o bom Jesus, Senhor Jesus do Bom Fim. Onde tem um senhor morto cheio de ferida de tanto apanhar. O que eles ficam fazendo lá? Eu levei anos para pegar a frase toda, porque sai uma palavra, outra, depois aparece outra vez. Ele dizia o seguinte: ô povo ruim, como fizeram isso com o senhor que só fez bondade? Aí depois diz assim: o ser que só fez o bem e eles fizeram mal a você. Aí lá pelo final, eles ficavam consolando o santo. Como é que fizeram isso? Você só fez o bem, você não merecia isso. Consolando, é o médico ferido de cada um, cuidando do outro. Aí no final ele dizia o seguinte: mas mesmo assim tu venceste, e eu também vou vencer, como você venceu todos os desafios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sai com a energia doida. Então esse romeiro não veio atrás do que para nós médicos é a evidência. Chegou puxando uma perna e saiu com a perna normal. Isso aí é uma miopia nossa de achar que a ausência, o milagre é isso. As pessoas vêm reanimar a ânima, o ânimo desanimado pela dureza da vida. Eles não estão atrás de coisas materiais, eles vêm atrás dessa energia que dá força. Por isso que os centros de peregrinações, os cultos afro-brasileiros, os centros espíritas, os centros católicos evangélicos tornaram-se hoje UTIs existenciais, onde as pessoas vão lá reanimar essa alma desanimada pela dureza da vida. É esse o sentido dele. Muitas vezes os pastores estão querendo contabilizar. Ela chegou sem andar e está andando. Milagre. Esse não é um milagre. Ela pode ter tido uma atenção. As pessoas não estão atrás disso, não. Mas o pastor faz questão de mostrar: olha, chegou andando, agora como está voando, olha aqui lá, Jesus. Ela veio lá, até que, enfim, eu venho reativar animar a alma. Então, esses centros religiosos são UTIs existenciais. Eles vão e saem lá com tanta força e energia, né? Bom, pessoal, a conversa está boa, mas está na hora da gente ir parando por aqui. Então, obrigado pela presença. É maravilhoso. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Tchau. professor. Um abraço a todos.